estava ou não presente na orientação, né? De alguma forma, o Arthur está contemplado, né? Pelo menos 50%, porque o senhor está presente e pode passar isso para ele depois. Com certeza. Uhum. E eu, Mas, eu justifiquei a ausência dele. mas é muito bom, inclusive eu vou falar aqui no vídeo agora, né? Já que a gente começou a gravar. Apareceu gravando aí para o senhor? Pareceu, tá ok. Assim, eu queria falar que o Arthur ele tem que fazer um esforço de participar mais. Por exemplo, hoje, como a gente está trabalhando à distância, independente de onde ele estiver, se não for na fazenda, né, ele consegue participar, né? Então, é a primeira chamadinha de atenção nesse sentido, e aí eu vou mostrar aqui as nossas datas que a gente tem que cumprir, o cronograma que a gente tem que cumprir também, né, senão não defende o TCC, e o método que a gente vai trabalhar, né? Aí vai ficar tudo explicadinho, essa aula aqui a gente vai subir ela para o YouTube, eu vou mostrar também como que o sistema organiza as presenças de orientação de TCC, né? Deixa eu só compartilhar para ver se o senhor consegue ver. O senhor já está vendo a tela? Estou conseguindo, doutor Marcos. Doutor Marcos, olha o frango lá para mim. Pode falar. Está conseguindo ver já? Tá, estou vendo a tela, mas ela está muito pequenininha porque eu estou vendo o celular. Aí ela abriu agora, está um pouquinho maior. Perfeito. Então, aqui no sistema Fênix da UEG, a gente tem aqui o trabalho de curso, né? Aí a gente seleciona, eu estou por conta do... Deixa eu ver se tem... 2022-2 agora. Então, a gente tem, por enquanto, o Gabriel, né, e o José Nério. Então, o pessoal vai passar o Arthur para mim, mas, assim, o que me passaram é para ser, já ir trabalhando os conteúdos, né? Sim, Esse acompanhamento de TC aqui é onde eu lanço as horas, né, de orientação, né? Então, por enquanto, ó, eu orientei os meninos aqui sob minha responsabilidade, né, o José Nério e o Gabriel. Olha só como é que fica o lançamento, ó. Aqui a gente teve, por exemplo, aqui, ó, dia 14, dia 7, dia 30, ó, aluno ausente na orientação, aluno ausente, né? Isso tudo aqui já vai contando pontos negativos para o José Nério, né? E para os demais alunos, né? É onde eu quero chegar com o Arthur, né? Que isso aqui, cada orientação que a gente marcar, é muito importante que ele compareça, né? Para a gente não ter problema com falta e nem com nota, né? Aqui, o Gabriel, ele apareceu nas 3 primeiras, né? Aliás, na primeira e depois na terceira. Aí a segunda, a quarta e a quinta ele estava ausente também. Então, assim, dali a pouco o Arthur vai aparecer o nome dele aqui, eu vou começar a lançar, né? E aí a gente tem que trabalhar muito, né? Para se quiser defender o TC agora em março, que eu acho, assim, particularmente, eu acho pouquíssimo tempo, professor. Bom, a gente tem aqui, foi passado pelo professor Leônidas, o cronograma, né? Eu enviei por e-mail, não sei se o senhor chegou a abrir ele, né? Mas aqui a gente tem todas as etapazinhas, né? Que começa aqui as coisas mais, assim, digamos, importantes, está aqui no dia 3 de março, que é a entrega do TC já, né? Para apresentação. Então, até dia 3, tem que ter corrigido português, tem que fazer uma série de coisas, né? Mas, enfim, aqui a gente protocola a primeira entrega, e aí a gente vai, assim, ainda vai fazer alguns ajustes até ficar redondinho. Porque um trabalho de conclusão, né, professor, o senhor que já tem uma experiência aí com graduação em pós, ele é N versões que a gente envia para o orientador, se não tiver bom a gente vai corrigindo, e aí vai, né? É assim que funciona. No caso do Arthur em específico, professor Antônio,
Eu gosto muito de trabalhar na perspectiva da coisa empírica, né? Da pesquisa empírica mesmo, né? Porque um artigo totalmente bibliográfico, que você vai ali, pesquisa e tal, eu não sei se a banca costuma ver isso com bons olhos, né? Além de todos os problemas que a gente tem que sanar, como questão de plágio, questão de citação, adequação em normas ABNT, essas coisas todas, ainda tem essa relevância científica, né? Então, para ficar mais interessante do que já está, o que a gente vai fazer? Eu vi ali que vocês têm uma base, um referencial teórico bacana, né? E o Arthur, em certo momento que eu tive um diálogo com a mãe dele, para perguntar como é que ele estava se sentindo, se estava indo bem, né? A gente tocou nessa questão do TC, eu falei para ela e para ele que a gente seríamos parceiros, né, de orientação no TC. E aí a gente trocou uma ideia sobre o TC, e ele falou que tem acesso a um grupo de pessoas com deficiência, a mesma deficiência dele, né? Tem. Uhum. E que a gente vai explorar essa questão. Como que a gente vai explorar? Eu pensei assim, né, nesse recesso eu até pensei em a gente procurar uns 2 ou 3 trabalhos que o pessoal já trabalhou esse tema com as pessoas que têm deficiência, e a gente vai montar um formulário para fazer entrevista com esse pessoal, entendeu? Correto. Então, o que eu penso assim? Vamos supor que a gente faça a primeira pergunta do formulário, por exemplo. A gente pergunta assim. Fica me avisando aqui no seu computador, pode? Desculpa, professor. Sem problema. A gente poderia fazer a primeira pergunta, por exemplo, o seguinte: olha, onde estão as dificuldades de vocês, enquanto deficientes auditivos, em absorver o conteúdo de cursos específicos, por exemplo, né? E aí a gente escolhe ali umas de 5 a 10 pessoas, né, que topam participar da pesquisa, e a gente vai transcrever essas respostas, porque a gente vai achar muita coisa bacana, tipo assim, poderia melhorar nisso, eu sinto dificuldade nisso e naquilo. O outro vem e fala, não, para mim está tudo bem, né? Então a gente consegue ter uma estatística descritiva, bem simples, não é coisa complexa, mas vai enriquecer o trabalho, né? Então é mais ou menos nesse sentido. E aí, professor, eu queria que o senhor passasse para o Arthur, né, a seriedade, né, desse momento de trabalho de conclusão, para a gente já encontrar esses 2 ou 3 trabalhos, para a gente ver como que o pessoal trabalhou essa questão empírica, né, da pesquisa de campo mesmo. Inclusive, professor, na minha formação, quando eu me formei em gestor público, e foi em 2005, Uhum. Meu TCC foi sobre Libras, entendeu? Uhum. Mas nós não trabalhamos assim, nós não tivemos, na época, né, um confronto, né, com uma pessoa especial. Eu só falei sobre o tema, né? Uhum. Então, assim, se você achar que serve para alguma coisa, eu posso até procurar onde está meu TCC, Uhum. O então senhor não tem ele analisar digital, não? e seria algum... Hã? O senhor não tem ele digital, não? Não, e pior que não tem, professor, porque não é uma época muito longe, né? Uhum. Mas faz 15 anos, 17 anos, né? Então, Naquela época não, o pessoal nem assim se atentava muito para você vê, a gente entender gravava os trem era em CD. CD, Uhum. não é, como diz, não sou muito velho assim, né? Mas faz tempo, né? Não, assim, até o meu mestrado, para o senhor ter uma ideia, quando eu defendi, o pessoal pegou o CD com o arquivo, né? Não faz muito Então, sentido, assim, mas às vezes, eu vou até procurar aqui em casa, que às vezes eu tenho gravado em algum CD, uhum. né? Mas o senhor sabe que lembra que é por parte também, né? Que não dava conta de inserir tudo dentro de um CD, era muita coisa, né? Certo. Faz o seguinte para mim, professor, aquele arquivo que o senhor me mandou,
eu não sei se eu tenho ele aqui no Zap, porque meu WhatsApp precisou formatar, perdi até uns contatos. Sim. Me manda ele por e-mail, responde aquele e-mail que chegou para o senhor com o arquivo, que eu vou falar assim, olha, essa parte nós vamos aproveitar, essa aqui a gente tira, essa a gente vai aproveitar, tá bom? Ok, exato. Eu vou fazer isso, então, e aí eu vou procurar, né, se eu tenho alguma coisa sobre, né, se eu tenho gravado, que possivelmente não tem, mas eu tenho, né, a apostila, né, porque a gente fez uma cópia encadernada, né, que fica na UEG, e a Certo. outra está comigo. Ah, E aí foi eu na vou dar uma UEG olhada, mesmo? porque é o seguinte, eu tenho três, no nosso convívio, eu tenho uma surda só, que tem graduação, né, tem né, está fazendo uma graduação, tem Uhum. outra que, inclusive, é aluna da mãe do Arthur, ela está Uhum. zootecnia, então, assim, eu poderia estar pegando essas duas pessoas para Claro. estar respondendo essas perguntas que você questionou aí, que vai enriquecer muito o trabalho do Arthur. Então, essa pergunta, não sei se você concorda, ela pode ser feita até para o Arthur, né? Eu acho que ele pode fazer parte desse questionário, não pode? Ele não pode porque ele vai ser É o o autor, né? entrevistador, né? É, É, vai ser o autor. uhum. Eu creio, professor, que pelo menos duas pessoas eu consigo, que é a Tamara, né? E a outra menina que é aluna da mãe do Arthur. Uhum. Pelo menos dois eu consigo. Agora, os outros, eles têm só Fundamental 1, entendeu? Nunca passou por um curso superior, e que Uhum. o apoio do professor intérprete em sala de aula, né, era totalmente diferente, né? Uhum. Aí, professor, mas essa questão de conseguir as pessoas com deficiência auditiva, nós podemos trabalhar em conjunto, né? Por exemplo, aqui em Goiás, eu conheço pessoas, né, que Uhum. formadas em Libra e que têm contatos com pessoas com esse tipo de deficiência também. Então, Sim. são pessoas que provavelmente vão topar participar tranquilamente, não teremos Uhum. problema com isso, sabe? Não, beleza. Quer dizer, eu consigo as duas aqui, se você conseguir mais um aí, a gente agrupa todos, né? E Vai isso, ficar. isso. Eu Uhum. acho que uns dez respondentes é o suficiente, sabe, professor? Uhum. Eu estou só vendo aqui onde eu tenho salvo alguns vídeos sobre essa questão de trabalho científico, que eu já supervisionei um curso por 2 anos, e aí eu preparei um conteúdo para os meninos que fizeram, né, inclusive. Ah, encontrei aqui. Ela pensa que pode ir almoçando já também. Gorinho. Então, nesses vídeos, eu falo para os meninos sobre o que é um TCC, né, como que a gente constrói os questionários no Google Forms, né, eu falo do problema de pesquisa, introdução, objetivos e por aí vai. Eu vou Uhum. passar todos os links para vocês, para vocês acessarem naquele e-mail lá mesmo, sabe? Uhum. Aí vocês vão fazer o estudo, né? Vão ver, são vídeos curtos, 16, 20 minutos, sobre cada coisa, né? Cada coisa que a gente precisa ter no TCC. Uhum. Deixa eu só colocar aqui. Hoje, por exemplo, professor, eu vou colocar, né? Colocaria presença para o Arthur, mas ele não está no sistema. E os Uhum. outros dois meninos, eles vão ter falta, né? Infelizmente. Uhum. Porque a gente avisou e, assim, professor, eu, sinceramente, de coração, eu estou muito preocupado porque nós temos 20 dias do mês de janeiro, fevereiro, que é muito curto e tem feriado, Exato. e é esses 2 meses que a gente tem para Quer trabalhar. dizer, Porque vai, começo de março a gente já tem que entregar, entendeu? março finaliza praticamente tudo, né? Sim, sim. Uhum. Não, mas professor, assim, a gente até estava conversando, eu estou aqui em casa, um pastor, um amigo meu está aqui, né? Ele veio almoçar comigo, e a gente falava sobre isso, né? Ele falou assim, olha, Antônio, a gente fica, assim, vendo o trabalho de vocês, porque, assim, a gente não é 100%
certo, né? A gente não consegue fazer tudo como precisa ser feito, até por questão de conhecimento, né, de conteúdo. Só para você ter uma ideia, professor, tudo que você fala, eu tenho que procurar ter um sinal, né, semelhante ou parecido ou igual para o Arthur entender. Então, tem hora que eu assisto a aula sua, quando você grava a aula, eu assisto ela 1, 2 vezes. Nós temos um aplicativo, né, que eu vou lá, eu coloco o nome para assim. Então, a gente acaba estudando, fazendo, às vezes, mais do que na aula presencial, a gente faz depois, né? Porque é muito complicado, não é fácil, não. Entendeu? Mas eu vou cobrar do Arthur, da mãe dele, né, para eles nos ajudar, para a gente conseguir, dentro desse período que é muito pequeno, a gente conseguir concluir, né? E assim, professor, eu vou falar aqui sem medo de estar sendo gravado, que inclusive pessoas experientes com trabalho científico, elas acabam tendo dificuldade também, sabe? Então, assim, a gente tem que recorrer, às vezes, a alguém que é craque no português para revisar essa Exato. questão. A gente tem que recorrer a alguém para fazer a formatação ABNT adequada, né? Para Exato. entregar um produto bacana que a banca não vá. Não, concordo. Então, Concordo. assim, ferrenho, né, em cima, né? Uhum. E, assim, até para ajudar a escrever, entendeu? Exato. Você trabalha, mas como a gente, enquanto docente, nem a gente sabe assim escrever adequadamente a linguagem científica, né? Uhum. Então, assim, Concordo. tem pessoas que fazem isso com frequência, que podem ajudar. Então, assim, é uma dica para vocês. Não, tranquilo. Atrás. E outra coisa, professor, hoje nós estamos vivendo um momento assim, que é um momento difícil, ao mesmo tempo é bom, porque a gente tem fonte de recurso, pesquisa, entendeu? Você vê, quando eu me formei, né, na formação minha de gestor, nós não tínhamos essa flexibilização que a gente tem com a internet hoje. Exatamente. Eu sou da época do Orkut, lembra? Né? Não sei se o senhor chegou a presenciar. Quantos anos o senhor tem? Eu tô com 33, eu sou dessa época também. Então assim, a gente era muito difícil você pesquisar, até mesmo por questão de máquina, essas coisas, né? Hoje não, hoje nós temos o celular na mão, a gente tem vários aplicativos, a gente tem, né? A rede social hoje nos ajuda muito, né? Sim. Isso. Professor, eu estou escrevendo um e-mail. O senhor está com o e-mail aberto? Não, né? Mas Não estou não. eu vou disparar ele aqui agora. Deixa eu só redigir o texto, um minutinho só, e aí a gente já segue aqui para terminar. Ok. Então, Marcos, abre meu e-mail aqui, se tem jeito de abrir. Abre para o papai. Gmail. Professor, outra coisa. Sim. Eu estou pensando em colocar as nossas orientações na segunda, na sexta ou no sábado. E eu gostaria de colocar as 3 no mesmo dia para que eu possa, assim, otimizar, né, o tempo. Como é que é os horários do senhor e do Arthur? Na segunda seria que horário? Ué, professor, pode ser de manhã, pode ser à tarde, da forma como vocês. Assim, porque o problema para mim, na segunda, eu trabalho o dia todo, né? Eu pensei nisso. Eu trabalho o dia todo. Então, talvez no sábado à tarde, né, que todo mundo, assim, de certa forma estaria livre, né? Então, essa por exemplo, orientação... no Oi? sábado, nesse horário, para mim, seria ideal. Certo. Entendeu? Eu acho que nós vamos colocar, assim, no sábado, das 13 às 14, das 14 às 15 e das 15 às 16. Eu acho assim, se o senhor puder colocar para mim das 14 às 15, eu fico grato, né? Que fica bom para mim, porque a gente sai da aula sua de manhã, né? Dá tempo de almoçar,
fazia né, o sono da beleza, né, aquele descanso, né, e ele retorna, né, das 14 às 15. E aí depois, né, que eu gosto que sábado à tarde eu tenho um compromisso ali, que a gente vai numa chácara ali brincar uma bolinha, né? Não é bom, mas a gente gosta de ir lá brincar, né? Eu vou colocar aqui também um outro e-mail para deixar todo mundo avisado, né? Ok. Espera só um pouquinho que eu vou pegar uma agenda ali, uma senha, só um pouquinho. Não, esse é para ter a minha também. Não, esse é a minha. Ok, professor, voltei. Certo. Conseguiu abrir o e-mail, professor? Eu estou tentando abrir aqui, que está no outro computador, né? Do meu filho. E aí eu esqueci a senha, rapaz. Eu estou pedindo para recuperar a senha, que faz tempo que eu não uso Não, ele. sem problema. Eu vou pedir Depois para o eu abro senhor. no outro, eu abro no computador. Vamos ver aqui. Eu vou pedir para o senhor, quando o senhor conseguir abrir, o senhor Sim. responde para mim lá, fala assim, olha, tá ok, e-mail recebido e de acordo com o horário, né? Eu coloquei Não, assim, ó, beleza. Ok, professor. Eu Arthur vou. Moreira, das 14 às 15, né? E o Gabriel e o José Nery, eles vão escolher qual horário eles vão querer, das 13 às 14 e das 15 às 16, né? Ok. Beleza. Não, tá jóia, então. Aí é bom o senhor responder, inclusive com cópia para o Arthur, porque aí fica mais fácil para nós alinharmos, né? Esses Não, horários. beleza. Eu vou olhar agora, porque está no outro computador do meu filho. Aí esse aqui é do meu filho abriu o dele aqui, mas eu não estou conseguindo Certo. entrar para dar senha, mas eu vou me organizar aqui, vou olhar lá e já respondo para o senhor, tá? Ok. Aí o senhor, se o senhor puder responder o e-mail já com o trabalho anexado, eu agradeço, viu? Tá, eu vou fazer isso, tá bom? Uhum. Tá? Não, Tá tá aí, jóia? professor. Aí, assim, eu acho que eu vou continuar a aula, né? Explicar aqui de uma forma mais sintetizada sobre introdução, objetivo, essas coisas, mas se o senhor já souber isso, o senhor pode ficar à vontade para deixar a sala, viu? Não, beleza, porque eu tô com assim, a gente, eu esqueci de avisar, e outra coisa, o senhor passou para mim o horário durante a semana, eu marquei com um pastor Uhum. amigo dele, então eu veio para casa para almoçar comigo, aí Uhum. depois eu dou uma olhada, né, Tá nas bom. instruções que o senhor mandou por e-mail, e a gente vai fazer de acordo com o que você está pedindo, tá Ok. bom? Aí eu vou gravar essa aula e vou subir lá no Moodle também, tá bom? Tá ok. Beleza, Até professor, mais, muito professor. obrigado, Obrigado, bom viu? final de semana, até mais, tchau, tchau. Falou, até mais.
Pessoal, então, vamos começar aqui a orientação sobre o trabalho de conclusão de curso, né? Eu vou abrir o Word aqui para a gente ter um raciocínio mais claro, mais objetivo sobre o que é um trabalho de conclusão de curso, né? Geralmente, na ciência, né, você procura responder a problemas, né? Você faz uma pesquisa para descobrir uma solução para um problema, né? Então, toda pesquisa científica que você enquanto iniciante na ciência faz, ela vai direcionar, ela vai caminhar para você fazer a escrita de um artigo científico e daí você coloca os resultados que você encontrou da pesquisa nesse artigo, né? Geralmente, os artigos eles são estruturados nesses seguintes tópicos que eu vou colocar aqui para vocês: introdução. Na introdução, a gente coloca o problema de pesquisa. Aí, normalmente, os artigos, a gente coloca o objetivo no último parágrafo da introdução. Então, aqui a gente coloca o objetivo, né? Qual é o objetivo dessa pesquisa? O que a gente objetiva responder, né? Depois do objetivo, né, a gente coloca uma seção que se chama referencial teórico. Depois, a gente vem com a seção método ou metodologia, tá? Método ou metodologia. Depois, resultados e discussão, que é onde você vai... eu vou explicar cada um dos tópicos, mas só adiantando aqui, esses resultados é o que você consegue encontrar, seja numa pesquisa documental, seja no estudo de caso, em entrevistas, né? Então, assim a gente segue. Depois do resultado de discussão, a gente coloca uma seção que é as considerações finais. Algumas pessoas colocam um trabalho essa seção elas chamam de conclusão, mas usa-se o considerações finais, porque geralmente, como nós não estamos assim, não é uma tese de doutorado, que é onde é o passo final para você se tornar de fato um cientista, né, um pesquisador de fato, a gente, enquanto autores, a gente considera, né, algumas coisas em relação ao que encontramos na pesquisa, né? Depois das considerações finais, nós temos as referências, que são os trabalhos que usamos, né, lá no referencial teórico, na introdução, para a gente ver o que esses autores encontraram em suas pesquisas, né? Então, assim, são essas as principais os principais pontos que a gente precisa ter num trabalho científico, tá? Em cima da introdução aqui, ó, antes da introdução, a gente tem o título, né? Que são elementos de forma, né? O título e resumo, que geralmente são as últimas coisas que a gente faz depois da gente repassar todo o trabalho científico, né? E ver como que a gente vai resumir isso. Por exemplo, num bom resumo, né, a gente tem um pedacinho de introdução, a gente tem referencial teórico, não, só se for alguma informação muito relevante, a gente tem a metodologia bem resumida, tipo assim, o método desse artigo, dessa pesquisa aqui foi assim, 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 né? Foi uma pesquisa, foi um estudo de caso, foram entrevistadas tantas pessoas, encontramos tais e tais resultados, né?
que é ali depois da metodologia, e as considerações finais, que é assim, bem geral, né? Tipo assim, consideramos não, que não se usa terceira pessoa, né? Considerou-se, né, diante dos resultados obtidos na pesquisa, que tal e tal coisa é assim, ou não bate com o que os autores anteriores relataram em seus trabalhos, e por aí vai, né? Eu coloquei para vocês, passei um e-mail agora, 2 e-mails na verdade. Um deles falando do nosso, estou abrindo um parêntese aqui, né? Um deles falando dos nossos horários de orientação, que serão aos sábados, das 14 às 17 horas, às 16 horas. 14, desculpa, das 13 às 16 horas. 13 às 14, um aluno, 14 às 13, outro aluno, e 13 às 16, outro aluno. Então, vocês são 3, né? Serão orientados dessa forma. O outro e-mail que eu passei foram 7 vídeos que eu fiz em outro momento anterior sobre trabalho científico, né? Onde eu explico com detalhes, né? Como que se pesquisa, o que deve ter ou não na introdução, né? Por aí vai. Bom, vamos lá. Introdução, geralmente você uma das partes importantes do artigo, que é onde você vai convidar, você vai convencer o leitor a fazer a leitura do seu artigo, né? Essa introdução, ela deve ser muito chamativa, né? Ela deve ter elementos que vão conquistar o leitor, tá? Ela pode conter referências, né? Alguma citação de algum autor, né? Ela costuma ter aí, varia de trabalho para trabalho, né? De 3 a 10 páginas, né? Dependendo do corpo desse trabalho, né? Que é onde você vai explicar, né? Você vai, assim, de certa forma, justificar o seu trabalho científico, por que você está fazendo isso, né? Você vai apresentar o problema de pesquisa dentro da introdução, tá? E esse problema de pesquisa, geralmente, ele vem como uma pergunta, tá bom? E essa pergunta é, por exemplo, assim, vamos pensar aí na degradação do meio ambiente, né? Por que o meio ambiente tem sofrido tanto com a degradação ambiental, por exemplo, né? Seria um problema de pesquisa. Então, logo em seguida, né, lá para o último parágrafo, né, o objetivo do presente estudo, né, do presente trabalho, é investigar por que ocorre a degradação ambiental e tal, né? O objetivo é mais ou menos dessa forma. Lá no referencial teórico, vocês vão pesquisar trabalhos que vão falar sobre degradação ambiental, né? Isso é o exemplo que a gente está trabalhando, que a gente está colocando aqui, né? E vai colocar, assim, vários autores, né? Então, vocês vão encontrar, né, autores que vão falar, olha, degradação ambiental tá relacionado ao desmatamento, degradação ambiental está relacionado ao plantio desenfreado de soja, de grãos, né? A degradação ambiental está associada a gases de efeito estufa, degradação ambiental tá muito ligada à pecuária, né? Enfim, são N problemas que vão agravar a degradação ambiental e que vocês vão colocar isso dentro do referencial de vocês, né? Esses autores vão estar dentro do referencial de vocês. Para depois, no momento posterior, né, quando vocês coletarem os resultados da pesquisa de vocês, vocês vão confrontar esses dados encontrados no referencial teórico com os resultados que vocês encontraram. Então, percebam que não é à toa que temos uma seção resultados e discussão, né? Resultados, porque você apresenta resultados que você encontrou, seja em gráficos, né, de uma pesquisa quantitativa, né, que você mede a quantidade de coisas que você encontrou,
ou numa qualitativa, que seria mais, assim, entrevistas, né, que o pessoal fala sobre o determinado problema, né, e aí a discussão é justamente o cruzamento desses dados encontrados, né, dados coletados, com o que esses autores mencionaram em seus trabalhos. Lembrando que entre o referencial teórico e os resultados de discussão, a gente tem o quê? A metodologia, né? A metodologia é o passo a passo da pesquisa. Como que você vai fazer para estruturar o seu trabalho, você vai entender por que é de repente, uma pesquisa exploratória, né? Isso vocês provavelmente já viram na disciplina de metodologia científica. E, geralmente, todos os artigos científicos têm ali uma seção metodologia, né? Que vocês vão poder olhar, né, em alguns artigos e falar assim, não, isso aqui encaixa no meu... É mais ou menos isso aqui que eu vou trabalhar no meu trabalho científico, no meu artigo, melhor dizendo, e aí eu vou aproveitar um pouco disso aqui, vou escrever com as minhas palavras, né, como vai ser a minha metodologia. Não vou entrar tanto, assim, em questões metodológicas, tipo assim, se é uma pesquisa exploratória, descritiva, quanto aos fins, quanto aos meios, né? Porque vocês já, de certa forma, já viram isso, né, na disciplina de metodologia científica do curso, e tem aí inúmeros recursos, né, além dos vídeos que eu passei para vocês por e-mail, que explica o que é cada passo desse da metodologia científica. E as considerações finais são coisas mais gerais, né, que vocês vão olhar para o trabalho como um todo e falar assim, olha, esse trabalho contribuiu de certa forma, né, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista prático, poderiam ter pesquisas mais aprofundadas, né? Outra parte do trabalho que vocês vão olhar nos artigos pesquisados, né, como referência bibliográfica, e vão tirar por base como se faz as considerações finais. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: vocês vão trabalhar o referencial teórico quando vocês forem fazer a pesquisa científica de vocês. Normalmente funciona assim, ó. Um trabalho, um artigo, ele pode ser escrito por qualquer pessoa, né? Só que os nossos órgãos brasileiros digamos, de controle da pesquisa científica, né? Eles têm uma métrica que se chama Qualis, tá? O Qualis é como se fosse assim a qualidade daquele artigo, né? Então, quanto maior o Qualis, mais importante é o artigo, mais correto é o artigo, né? De forma que vocês têm que procurar bons trabalhos para colocar no referencial teórico de vocês, né? Por que eu estou falando isso? Porque os trabalhos com mais, digamos assim, mais importantes, eles têm uma metodologia tão rigorosa que os resultados deles são assertivos, né? Vamos pensar aí na área da saúde, né? Que, assim, a gente não pode ter erro na saúde, né? Esses trabalhos aí que os pesquisadores divulgam sobre, por exemplo, as vacinas, são coisas que vão influenciar na vida das pessoas, na saúde das pessoas. Então, assim, o rigor é muito grande, né? Que é diferente de quando a gente pesquisa um trabalho, assim, um trabalho que é apresentado, por exemplo, num simpósio, num congresso de menor relevância, por exemplo, né, e que não que tem um qualis baixo ou que nem qualis tem, né, foi divulgado só ali no congresso mesmo e tal, né? Então, atenção quanto a isso, né? Por exemplo, citação de livro, né, é uma coisa muito boa, porque livro geralmente é um trabalho que foi publicado, né, e passou por N revisões, são trabalhos muito densos, muito importantes, muito relevantes, né? Então, citar livro é bacana, é interessante, né? Já que está publicado. Embora, assim, hoje em dia todo mundo tem publicado
coisas, né, artigos, livros, sem a menor dificuldade, né? Então é isso, pessoal. De início, né, nossa orientação, essa é a estrutura básica, né, do artigo, né, que vocês têm que ter. E, assim, no próximo sábado, eu já gostaria que vocês apresentassem para mim o esboço de vocês, a pesquisa que vocês, porventura, já tiverem desenvolvido. Por quê? Porque nós temos até dia 28 de fevereiro, tá? Vou até abrir o calendário aqui, ó. Até dia 28 de fevereiro para vocês enviarem esse trabalho para mim, né? Por quê? Porque eu vou fazer a correção e tal, né? Porque dia 3, de acordo com o cronograma apresentado aqui no e-mail, não está aberto aqui, deixa eu ver onde... Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir de novo aqui para apresentar para vocês. Embora já está no e-mail de vocês o cronograma, né? Então, assim, o prazo é muito curto, né? Se vocês não iniciarem de imediato, vocês não vão conseguir entregar, né? E, assim, o trabalho que vai para a banca é o trabalho que tem condições mínimas de ser defendido, né? De ser trabalhado, né? Esse aqui é um e-mail que eu passei com os horários, né? E o outro e-mail é o que tem o cronograma, tá? Só para chamar a atenção aqui, para destacar, ó, dia 3 de março, né? A entrega do TC para apresentação na coordenação, acompanhado do projeto de TC atualizado, bem como justificativo e tudo mais. Então, assim, o prazo é muito curto, vocês têm que ter atenção nisso, senão vocês não vão conseguir aprovação no TC, no trabalho de conclusão de curso, ok? Bom, pessoal, de resto é isso, tá? Eu esperava vocês aqui hoje na reunião, nessa sala de orientação. Nós marcamos aqui para as 14 horas, está quase dando aqui 15 horas, né? Mas, de início, o que eu queria falar era isso mesmo, né? Nós tivemos 2 bimestres muito curtos, muito apertados, tá? E aí vocês fiquem atentos, eu vou estar à disposição sempre por e-mail, por WhatsApp, por ligação telefônica, tá bom? Então, fica assim, eu fico à disposição de vocês, vou encerrar a gravação aqui por hora, e vou postar esse vídeo aqui lá no Moodle, né? Porque aí não vai ter, assim, digamos, uma justificativa de, eu não recebi orientação, né? Vocês podem assistir isso lá no Moodle. Ok, pessoal? Então, vou interromper a gravação aqui e encerrar a chamada de vídeo. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês.